Efésios capítulo 2, verso 8. Gente, esse verso aqui. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós estamos falando da reforma. Esse ano, no dia 31 de outubro desse ano, vamos comemorar 500 anos que um padre atravessou uma praça lá na Alemanha. Ele colocou lá, a porta das igrejas era o YouTube, era o Instagram do povo. E eles colocavam os avisos lá, então era cheio de papel. E aí ele colocou mais um papel. E esse papel tinha 95 ideias de Lutero contra ou para reformar a fé da igreja católica que ele pertencia da época. E ali começou um processo muito forte. Na verdade, antes de Lutero, existem os pré-reformadores, eu te incentivo a estudar sobre eles. Homens que pagaram com a própria vida para que a reforma já fosse tomando forma, mais ou menos 150, 200 anos antes da reforma, mais ou menos do ano 1200, 1300 para frente, começaram algumas vozes a dizer, isso está errado, isso não está legal não, nós temos que mudar. E com Lutero, e com Calvino, e com Zwingli, Melanchthon e outros, a reforma tomou corpo. E de lá para cá, algo muito extraordinário aconteceu ao redor do mundo. Lutero não foi um homem perfeito, cometeu erros, e não foram poucos erros. Mais para frente nós vamos comentar aqui sobre os erros que Lutero cometeu. E é maravilhoso falar dos erros de Lutero, porque eu fico muito indignado quando uma pessoa está viva e todo mundo desce o pau nela. Ela morre e vira santo. Tem um cantor no Brasil esses dias, o Belchior. Quem viu a morte do Belchior? Jesus. Quem está acordado? Só para eu... Vamos de novo. Quem viu que morreu um cantor chamado Belchior? Você sabe o que a mídia estava falando do Belchior 2 dias depois que ele morreu? Morre um gênio da música brasileira. Sabe onde é que o Belchior passou os últimos 15 anos? Morando de favor na casa dos outros. Que eu vi toda a reportagem. Então, a pessoa no Brasil, para ela ficar querida, precisa morrer. Olha para aquele do lado e fala assim, acho que você vai ter que morrer. Está vivo? Ih, essa pessoa é um problema. Esse meu parente é um problema. Morre. Não tira os quadros com a foto da pessoa da parede. Gente, em nome de Jesus, deixa eu te pedir uma coisa. Quando morrer um parente seu, e eu posso falar porque eu já perdi parentes, tira as fotos da parede, assim. Pega as roupas, dá para os outros. Você quer ficar com alguma coisinha para lembrar? Beleza. Mas não fica. Mamãe. Não. Minha mãe errou num monte de coisa. Minha mãe, eu zoo ela até hoje das coisas erradas que ela fazia. Então Calvino, Lutero, tiveram erros grosseiros. Tá? Erros que quando eu comentar aqui, se bobear, nós vamos terminar essa série da reforma com você decepcionado com Lutero. Mas isso é maravilhoso, que eu preciso que você entenda que homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa geração não são nem perto de perfeito. Mesmo assim, eles podem se reformar e reformar a fé dos outros. Quem se encaixa nessa categoria aí? Eu. Então, vira para aqui do lado e fala assim, acho que não precisa morrer mais não, é só reformar. E hoje nós vamos falar, 2 semanas atrás nós falamos só Escritura, só a Bíblia. Semana passada o pastor Luiz Felipe falou sobre só a fé. E hoje nós vamos falar sobre só a graça. Nós vamos falar da graça. O que é graça? Meu conceito de graça, tá? Segundo Lucinho, é o pacotão que contém tudo de bom que Deus fez por nós. Inclui, inclusive, a salvação. Muitas pessoas acham que a salvação é o resumo de tudo. Não é. Nós não vamos para o céu quando entregamos a vida a Cristo. O céu veio a nós quando entregamos a nossa vida a Cristo. Ou seja, o céu do cristão não começa quando morremos. Ele começa quando entregamos a nossa vida para o Senhor. Ainda que a gente vive lutas, mas a nossa alma consegue sentir um pouco do aroma do céu. Ao passo que a pessoa que está indo para o inferno, no inferno dela não começa quando ela morre e vai para o inferno. Começa aqui também. Aqui não é o inferno, mas ela começa a sentir o fogo, a angústia do inferno. Por isso que tem gente que fala, o inferno é aqui. O inferno não é aqui. Porque se o inferno fosse aqui, não tinha piscina. Quem curte uma piscina? Principalmente se não for sua. Você só vai lá, come. Quem
Quem curte uma linguicinha aqui? Mas tem linguiça no inferno, caramba. Lua de mel no inferno. Häagen-Dazs, sorvete, quem gosta de sorvete? Então não tem, aqui não é um inferno. Tem umas pessoas que a gente até fala assim, ai, nossa meu Deus, é o diabo. Mas não, ainda não é um inferno. O céu começa para você aqui e o céu começa para mim aqui. Romanos capítulo 5 diz: vocês reinarão em vida. Não é preciso morrer para experimentar um pouco do céu. Cristo traz o céu para nós. Por isso você pode ir para uma cadeia, para um hospital, você pode ir até para um velório e chegar lá e ainda experimentar aquela calma e aquela paz que só Cristo dá. Mas se você não tem Cristo, você está em Las Vegas, está em Dubai, está na Disney e está morto de raiva. E não tem alegria. Não tem alegria. A graça nos sustenta santos nesse mundo pecador e não nós mesmos. Uma vez que a gente entregou a vida a Cristo, o que é que nos mantém de pé? Esse pacotão de Deus. Como explicar a graça? Ela é inexplicável. É a mesma coisa tentar explicar para alguém o gosto de uma uva ou de uma laranja. A pessoa tem que provar. Mas para provar, você tem que ter uma necessidade. Pessoas que nunca viveram uma necessidade de um Salvador, nunca vão entender o que é a graça do Salvador. É só quem teve a casa pegando fogo que vai amar o corpo de bombeiro. Quem nunca viu a casa pegando fogo, nunca vai entender o que é ver aquele carro parar na porta e vir jogar água e apagar os seus dilemas, suas dores. Quem nunca precisou de um Salvador, quem nunca se viu sem saída, nunca vai saber valorizar e nem viver a graça de Deus. Ou seja, a graça nos salva e a graça nos mantém salvos. O que é graça, Lucinha? É o sangue de Jesus? É, mas é mais do que isso. O que é a graça, Lucinha? É a Bíblia? É. Mas é mais do que isso. O que é a graça? É a igreja? É, mas é mais do que isso. O que é a graça? É ir para o céu? Claro que é, mas é mais do que isso. Como assim mais do que isso? O que tem mais do que ir para o céu? Tudo que Deus fez e faz por nós. Hoje, por exemplo, eu tomei um café. E eu estava com saudade do café da minha casa, que eu estava viajando muito. Então eu tomei o café que eu gosto de tomar. Eu tomei esse café falando assim, gente, a graça de Deus. Então você come uma comida, o pastor Márcio fala da abobrinha dele aqui. Ele, né? Pensa uma comida que você gosta. Quem gosta de frio, gente? Eu gosto, eu não gosto de calor, eu não nasci por calor. Tem um europeu morando dentro de mim, eu nasci aqui no Brasil, está tudo errado. Eu transpiro muito. Eu estava numa cidade ontem, estava cozinhando. Falei, Jesus, salva esse pessoal que eles já têm uma luta natural aqui. Sabe o que eu falei lá? Se vocês não entregar a vida para Jesus, vocês vão vir para um lugar desse aqui. Só que sem igreja, sem pastor, mas vai arder desse jeito. Eu gosto de frio. Quem gosta de frio? Irmão, o frio é a graça de Deus. Uma pessoa que você está namorando ou casou, é a graça de Deus. Não tem ninguém, é a graça de Deus. Que às vezes você ia estar com capeta também. Você tem um edredom para cobrir a noite. Você está cobrindo com a graça de Deus. Gente, ai pastor Lucinho, um irmão falou comigo, meu sonho é ir para os Estados Unidos. Eu encontrei com esse irmão 2 dias atrás e falei assim, você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos, lá em Houston? 100 mil casas destruídas. Vou repetir, 100 mil, não é pessoas desabrigadas não, 100 mil casas destruídas. Você viu o que está acontecendo no sul da Índia? Às vezes você está tão bitolado dentro da sua história que você não consegue ver o que a graça está fazendo para você. 42 milhões de pessoas foram retiradas das suas casas no sul da Índia por causa das chuvas, das monções. Só em um prédio, em Mumbai, na Índia, morreu 50 pessoas que o prédio desabou de tanto que choveu. Isso é mais mortes do que teve em Houston, nos Estados Unidos, juntando todas as mortes lá. Então, aqui no Brasil, gente, olha que povo, não tem furacão, não tem tufão, não tem vulcão, não tem terremoto, não tem... É a graça de Deus. Fala comigo, é a graça de Deus. Eu estava lá no Japão agora, o Japão tem tudo. Pensa uma coisa ruim. Tufão, furacão, terremoto, maremoto, tsunami. Eles têm e são professor nisso. Nós temos uma graça, aí a gente está aqui, está triste. É, pastor, assim, mas lá eles saem na rua 1h da manhã e eles não é assaltado. Você também está querendo tudo, né? Sabe por que você precisa da graça de Deus? Para você chegar em casa hoje à noite e falar assim, a graça de Deus me trouxe são e salvo para dentro de casa.
Uma frase que eu falo aqui sempre é o seguinte: graça não é o contrário de esforço, graça é o contrário de mérito. Fala comigo, graça não é o contrário de esforço. Os reformadores tiveram um problema muito sério com isso. Na época de Lutero e dos reformadores, como o Adriano falou aqui, as pessoas compravam Deus com a sua bondade, com seu dinheiro. E os reformadores falaram: não há nada que possamos fazer para conquistar o favor de Deus. Os reformadores pregaram um negócio chamado a depravação total. Diga comigo, depravação total. Sabe o que é depravação total? O ser humano está morto. E como morto, ele não pode fazer nada para ajudar a Deus. Nada. Você só pode fazer alguma coisa para ajudar um médico quando você volta à consciência. Mas morto não há nada o que fazer. Então eu e você não podemos ajudar a Deus. Mas quando a graça nos alcança, a gente então recebe fôlego para dizer sim para Ele. O que a gente tem que fazer para Deus? Dizer sim. Não adianta tentar comprar o favor de Deus. Eu estou falando aqui abertamente, eu estou na televisão. Eu amo meus queridos irmãos católicos, mas a fé católica lá do passado passou uma imagem de que nós tínhamos que conquistar Deus através de penitência, através de acender vela, através de automutilação, através de um monte de coisa. E hoje, muitos vieram para a igreja evangélica ou para outras igrejas, mas continuam com essa ideia: eu preciso conquistar Deus. E eu transei com meu namorado, agora eu tenho que passar o resto da minha vida para reconquistar Deus, porque essa pisada na bola foi tão mega, que tipo, não é 1000 idas na igreja que vai reconquistar o favor de Deus. Eu realmente vou ter que ralar muito para Deus voltar a olhar para mim e sorrir. Eu tenho notícia para te dar, e eu amo dessa notícia: Ele não está bravo com você, Ele te ama, Ele quer você servindo a Ele, a graça dEle já te alcançou, e tudo que você precisa nessa noite é se voltar para Ele. Gente, Deus é muito doido. Não tem discurso que nem... eu já falei isso aqui, vou ficar repetindo. A mulher adúltera não pediu perdão e Jesus perdoou ela sem ela pedir o raio do perdão. Nós vivemos hoje numa geração onde nós estamos tão ofendidos com todo mundo está machucando tanto a gente, está todo mundo ferido com todo mundo. E aí nós encontramos um Deus que não está ferido. E aí isso me fere. Deus, como é que o senhor não está ferido? A pessoa comete um adultério. Aí o senhor fala assim: vai, não peques mais. Não. Fala para essa pessoa aí as penitências, em nome de Jesus. Jesus, em nome do Senhor mesmo, fala alguma coisa para ela. Eu não admito. Pastor, sim, então eu roubei, matei, menti, vi pornografia, desobedeci meu pai e minha mãe. Aí eu digo sim para a graça de Deus. Me perdoa o pessoal do jurídico que está aqui, mas é totalmente contra o que se prega nas universidades e faculdades de direito. Queridos promotores, juízes, advogados que estão aqui, o senso de justiça de Deus é muito diferente do meio do seu. Eu fiquei muito indignado com as pessoas xingando a postura do Wesley Safadão. Foi lá e se batizou. Aí um monte de crente xingou e o pessoal secular aplaudiu. Sabe quem aplaudiu? Ivete Sangalo. Sabe quem aplaudiu? Cláudia Leite. Sabe quem aplaudiu? Um monte de gente secular aplaudiu. E o povo da igreja, inadmissível, porque eu vi ele no Garota VIP, eu vi ele e tal. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós acabamos de ter um momento de dízimos e oferta. Pessoas que não estão dando dízimo e oferta estão pedindo que o Wesley pare de fazer shows de 400 mil reais da noite por dia. Nós estamos batizados há 500 anos, não conseguimos ajudar um mendigo que está sentado do outro lado da rua. E a gente quer que o Wesley tenha um comportamento melhor que o nosso em 5 minutos de convertido. Mas eu posso te falar uma coisa: a graça de Deus está agindo na vida daquele moço. E ele não vai ser convertido, que eu nunca falei que ele ia ser convertido. Ele vai ser pastor. E o dia que ele for, não me liga: pastor no céu, ele vira pastor. Eu já sabia. Porque Deus gosta de porcaria. Deus gosta de lixo tipo eu. Ele pega nego ferrado, que não tem dente na boca, que não tem pai direito, mãe direito, e é a graça dele coloca a pessoa lá em cima. Aí, escuta isso aqui. Nós que temos uma vida mais certinha, ficamos olhando e falando assim: ai, que raiva, ai, que ódio.
É a graça de Deus que vai na sua cara assim, ó, e lambuza na sua cara e pisa na cara da sociedade. A graça de Deus não respeita o seu padrão de justiça. Eu amo o juiz Sérgio Moro, eu apoio o juiz Sérgio Moro, mas nem a justiça do Sérgio Moro se compara à justiça da graça de Deus. Agora vem a coisa séria. O que é cair da graça? Abre a sua Bíblia comigo, por favor, lá em Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1, 6 a 9. Eu vou lendo, hein, que eu tenho preguiça de esperar. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem um outro evangelho. Olha agora comigo o capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres em você, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na qual receberam a palavra? Vai lendo aqui. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Amém. É Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha o que ele vai dizer: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes valerá. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da... O que é a graça? A graça é um avião. Imagina que Deus para um avião do nosso lado, nós estamos tudo num pântano afundando. Você tem que imaginar, você tem que ter uma mente criança para entender o evangelho. Imagina nós todos afundando na areia malvediça. Ele para um avião do nosso lado e fala assim: entrem, eu vim salvar vocês. Aí você entra no avião, beija ele todo, lambe ele todo. Aí você canta: Amazing Grace, how sweet the sound. Aí você beija, lambuza Jesus, dá dízimo, dá seu rim, dá sua alma. Mas um dia você está andando lá dentro e você começa a olhar o povo que ele está resgatando e fala assim: muito fedido esse povo. Ai, muito ruim esse sermão. Ai, muito preta essa igreja. Ai, muito careca o Adriano. Muita falação de dízimo. Aí você sabe o que você fala com Deus? Você está no avião da graça. Eu quero descer, porque eu dou conta de continuar na força do braço. Eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar e eu vou jejuar. E é nós na fita demais da conta. Jesus, esse povo desgraçado aqui realmente vai recolher eles aí, drogados, prostitutos. Mas eu estou aqui nesse patamar de fiscal do cristianismo mundial, e eu realmente assim não preciso mais. Gente, um dia eu vi, vocês estão achando que eu estou brincando aqui? Eu ouvi a pessoa acabou de assistir o filme A Paixão de Cristo. Ela veio em mim, um cristão sólido, e falou assim: por mim Jesus não precisava passar tudo isso não. Eu falei assim: oi? Se isso não é possessão demoníaca, eu não sei o que é. A gente acha que possessão demoníaca é Annabelle 2. Sabe o que é possessão demoníaca? É olhar a graça de Deus, experimentar a graça de Deus, ser salvo pela graça de Deus e cair da graça. O que é cair da graça? Paulo estava doido com os Gálatas, porque os Gálatas eram um bando de nada. Aí vieram, conheceram a Cristo e depois falaram assim: não, agora nós vamos nos voltar para a lei. Agora é as regrinhas. Agora o que vai manter de pé a gente é o ritual, é o esforço próprio, é o muque, é o braço. Que preguiça. Não vai não, ninguém consegue. Cair da graça é exatamente isso.
Um porco tem que se esforçar para se sujar? Não, é a natureza dele. Ele é porco, né? Tentar produzir por obras e por esforço próprio aquilo que só pode ser produzido pela graça de Deus é cair da graça. O Deus que começou em mim, Ele vai continuar e Ele vai acabar. Porque o único que começa as coisas e não termina chama Lucinho. E chama você também, que está me olhando com essa cara aí. Mas Jesus não. A obra, olha, Jesus não vê você como você está aqui hoje. Ele já te vê no céu, com a coroa, perfeito, vitorioso, lá na presença dEle. Ele já te vê tendo vencido a corrida. Vou te lançar um desafio. Comece a pedir para Deus que você tenha a imagem de você mesmo que Ele tem. Deus não vê, Deus não está preso a nada. Então, Ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. O Senhor olha para você hoje, mas Ele já te vê tendo cruzado a linha de chegada. No pódio. Eu sei que hoje você está aqui ralando, ainda na corrida, e Ele também sabe, mas isso não impede dEle te ver. Então quando Deus te trata hoje, Ele já te entrevista como campeão. Ele não fala assim: e aí meu filho, o que você está achando da corrida? Nossa Senhor, estamos aí esforçando, um capeta por dia. Ai, meu Deus do céu, Salmo 119, muito grande, mas nós vamos dar conta. Ai, me ajuda, Pai. Ele já te, aqui, para Deus, você já venceu a corrida. Jesus venceu o campeonato por nós, e aí Ele pôs a gente no pódio. Graça é não ter feito nada e conquistar tudo. Olha que injusto. A maior injustiça do mundo se tornou a maior justiça. É difícil explicar isso, né? Vou explicar para você. Eu estava num restaurante com a Paty, e a gente estava comendo uma comida cara. A gente comeu, aí a gente quis comer mais. Aí eu falei: não dá, Paty, está caro. Aí eu pedi a conta. Quando veio a conta, o garçom falou: ele não precisa, já foi paga. Eu falei: como assim? Ele falou: um amigo seu entrou, viu vocês comendo, foi lá, falou: passa o meu cartão aí, não importa o valor, está pago. Eu falei: Paty, por que a gente não comeu mais? Olha para mim, a graça de Deus te permite mais do que você está vivendo. Você vai para o céu, mas pode ser que no fim da sua vida você bata na perna e fala assim: por que eu não aproveitei mais essa graça? Por que eu não expulsei dele? Por que eu fiquei na minha demais? Por que eu só quis os meus problemas acabados? Por que eu não pus a mão na cabeça dos outros na rua? Por que eu não declarei vitória para um bairro inteiro, para uma cidade inteira? Ai, mas eu podia, estava tudo no pacotão da graça. Mas, né, pobre, né, pessoa sofrida na vida, eles dão a ele R$1 e falam: ai, está tão bom esse R$1, glória a Deus. Não, eu tenho 1 bilhão, não fala nada. Já tocou profundo. Ai, querido, Deus tem muito mais para nós. Mas os Gálatas não entenderam isso, e muitos de nós também não estamos entendendo isso. Você está olhando para um cara que eu durante muito tempo tentei vencer meus pecados e vencer os demônios que me atormentavam no meu poder, na minha força. A pergunta que eu mais respondo aos jovens: Lucinho, como que eu evito as minhas recaídas constantes? Você quer saber mesmo? Para de lutar. Aí pecado, sai, capeta, e você vai dar espadada, toma soco e dá soco. Tem uma hora que você tem que parar. E você tem que falar assim: eu não vou conseguir. Fala comigo: eu não dou conta. Não, mas agora fala com convicção. Fala assim: eu não dou conta. Para experimentar a graça de Deus, tudo começa com a admissão de que você não dá conta. Se você não dá conta, tem alguém que tem que dar essa conta. Quem é que vai dar a conta? O cara que entrou no restaurante caladinho e pagou a conta. Alguém entrou caladinho e pagou suas contas todas, mas você ainda está juntando moeda para pagar elas assim mesmo? Sabe o que o Espírito de Jesus está me dizendo aqui? Que tem muita gente aqui nessa noite presa à culpa. E a pergunta é: para que culpa, se o superior tribunal do universo já te absolveu? Não, pastor Lucinho, você não sabe o que eu fiz. Você é Hitler? E se fosse Hitler? Gente, isso é que é de indignar. Se Adolf Hitler, Mao Tse Tung e Hugo Chávez tivesse sentado aqui hoje e ouvisse essa palavra e dissesse assim: eu quero
Vocês iam esquecer o Wesley. Que vocês vão ficar muito doidos, que vocês iam ter um irmãozinho assim, ó. Eu dou graças a Deus que a maioria de nós não vive na época do apóstolo Paulo, porque a gente não entende graça, e a gente não entenderia aquele assassino ser o maior escritor do Novo Testamento. Eu coloquei uma foto com o Jair Bolsonaro nas minhas redes sociais esses dias. Um monte de gente veio me criticar e falou assim: duvido que Jesus andaria com um cara desse, eu tiraria foto. Primeira coisa, eu tiro foto e oro nos aeroportos, é com tudo que eu vejo na reta. Poucos minutos antes de eu orar com o Bolsonaro, eu encontrei 5 meninas no balcão. Eu falei: ei, menina, firme com Jesus? Todo mundo na igreja? Uma falou assim: com Jesus sim, igreja não precisa não. Eu falei assim: a senhora vai ter muita dificuldade de tratar os dentes com o dentista no meio da rua. Tem que ir no consultório. Agora entenda o equilíbrio, Vamos dizer que o Jair Bolsonaro é a pior pessoa do Brasil. Não tínhamos que orar e abençoar a vida desse homem? Vamos dizer que ele é a melhor pessoa do Brasil. A resposta para essa nação: temos que orar por ele ou não? Ai, gente, quando a graça de Deus atinge a gente, você para de olhar meritocracia. Você para de olhar: o cara é torturador. Não, ele é o salvador. Não, ele é um grande administrador. Não, ele é um endemoniado. Isso morre. Primeiro porque você começa a lembrar de você. Você fala: como é que eu vou dar mérito para os outros se eu fui salvo pela mesma graça e eu sei que eu não mereço? Fala comigo aqui, só quem está menos endemoniado. Fala assim: eu sei que eu não mereço. Porque às vezes você está na igreja há 200 anos e você já está com essa síndrome de: não, eu sou um caso à parte, eu mereço. Então eu tenho que ler para você, delicioso, o que está lá em Isaías: que o melhor de nós, as nossas obras de justiça são considerados. O que é trapo de imundícia, você sabe? Era a roupa do corpo do leproso. Eu não sei se você sabe que o leproso passa a lepra para a roupa, e a roupa fica leprosa, e aquela roupa leprosa chamava trapo de imundícia. Deus chama o seu melhor dia, o seu melhor esforço, a sua mais linda ato de altruísmo. Deus fala assim: Muitos de nós inclusive estamos fazendo coisas boas com intenções ruins, mas quando a graça vem, você tem que perder. Aí você tem que falar assim: eu não mereço. Ai, gente, vocês estão olhando para um cara que foi alvo da graça. Eu não fui alvo, não. Eu fui metralhado. Me encostaram num paredão assim. Sarei. Enquanto você não for atropelado pela graça de Deus, você vai ser atormentado pela culpa, pela vergonha. Você vai ficar sempre nessa batalha para conquistar Jesus. Aí li 3 capítulos da Bíblia. Ai, graças a Deus, eu estou bem melhor assim. Viu, Deus? Viu? O Senhor anotou? Foi 3, não foi 2. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Deus está querendo fazer algo diferente conosco aqui hoje. Deus está querendo nos mostrar o caminho para essa vida livre. Juventude, adolescentes, homem, mulher, jovem, criança. Deus está querendo que você seja livre e entenda a graça dele, para você parar de lutar e deixar Jesus lutar por você. É a graça dele. Dizem que Martinho Lutero, no final da vida, estava no leito de morte. E Lutero, no fim da vida dele, um demônio apareceu para ele. E esse demônio disse para ele: Lutero, você falou de graça, você falou de perdão. Ah, é? Então ouça isso. E aquele demônio foi desenrolando um pergaminho e dizendo assim: dia tal, hora tal, você falou uma mentira. Dia tal, hora tal, você cobiçou uma mulher. Dia tal, hora tal, você criticou os líderes da igreja. Dia tal, hora tal, e foi lendo. E Lutero, já no fim da vida, Lutero morreu de ataque cardíaco. Ele estava em cima de uma cama. E aí conta a história que Lutero pegou o tinteiro. Naquela época você sabe que as pessoas escreviam, punha a tinta ali e escrevia. Pegou o tinteiro, uma tinta vermelha que ele tinha, e jogou no pergaminho e disse: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Tem gente tentando viver a vida cristã, então, de 3 maneiras. Primeiro, pelo esforço próprio, pela lei. São aqueles que creem que se esforçarem bastante, e se fizer boas obras, e se dedicarem bastante a obedecer os mandamentos de Deus, que eles então acabarão alcançando a graça de Deus por seus méritos. Fala comigo de novo, eu não mereço. Foi contra isso que os reformadores lutaram, e é assim que muitos cristãos e judeus, e muçulmanos, e Sechonoye, e Testemunho de Jeová, e muita gente ainda está vivendo. Muita gente ainda está vivendo assim. Muita gente está nessa luta por alcançar. Já foi alcançado, querido, já foi paga a conta. Segundo grupo de pessoas é os que vivem pela graça barata. O que é graça barata? É receber esse dom imerecido de Deus e achar que a partir desse encontro com Jesus, você pode viver fazendo o que você quiser. 2 jovens aqui da igreja, noivos, mandaram um e-mail para uma pessoa aí no Brasil, um líder religioso aí do Brasil, e perguntaram para ele assim: estamos noivos, nos amamos, a gente está com muito desejo um pelo outro, já que o casamento está marcado e falta pouco tempo, será que a gente já não podia transar? O líder respondeu o quê? Sim, pode ir lá. Pode transar, não tem problema. E ainda que vocês não casem, a graça de Deus, está tudo resolvido. Fala comigo, graça barata. Também não é assim. Sabe o que é graça barata? É eu encontrar a Patrícia, encontrar o amor da minha vida, a mulher da minha vida. Aí eu viro para ela e falo assim: você é tudo que eu precisava, e não faço mais nada. Agora você trabalha e sustenta a gente. Declarações de amor serão suas, serão comigo. Você arrasta a casa, cria os filhos, mas que você é o meu amor, você é. Mas eu não vou fazer? Tem gente também que é o adepto da graça barata. É a super graça. Irmão, graça não é super, ela já é grande em si mesma. Toma cuidado com pregadores que estão pregando uma super exaltação de uma coisa que já é super em si mesma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Toma cuidado com esse grupo de pessoas aí. Então, você vai viver uma vida santa, a pessoa fala assim: não, o que eu fizer de errado já tá resolvido. Ai, gente, olha para mim aqui. Calvino não pregou isso. Me perdoa aí os teólogos aí que vão me julgar, mas Calvino não disse: entrega a vida a Cristo e vai viver o que você quiser viver. Não é assim. Não é assim, pelo contrário. A graça de Deus te alcançou, aí você volta à vida. Como você volta à vida? Você consegue dar uma resposta a Deus. Não é que você vai ajudar Ele a te salvar, mas agora você tem condições de dizer para Deus: eu quero isso, eu vou viver os seus propósitos, Deus. Quem quer viver os propósitos de Deus? A graça de Deus não vai pôr Bíblia na sua mão, é você que tem que pegar uma todo dia e ler. A graça de Deus não põe ninguém dentro do carro e dá banho em ninguém para a pessoa vir para a igreja, não. É você que tem que falar assim: eu estou cansado, mas eu vou tomar um banho e vou para a igreja. Agora, você vai para a igreja para alcançar a graça de Deus? Não, você vai para a igreja porque foi alcançado pela graça de Deus. Você vem aqui agradecer. Você não vem dar a melhor performance para Deus. Ai, vou ver se eu impressiono Deus com o meu louvor. Deus fala: ridículo, aqui eu tenho gente cantando muito melhor aqui no céu. Vou ver se eu impressiono. Por que eu prego do jeito que eu prego, gente? Porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu sei pregar bonito, se vocês quiserem, eu fico só aqui atrás do púlpito assim, ó. E o ponto 42º é: eu trouxe de obtemperando a circuncisão da... Eu sei falar. Você quer que eu fale termo teológico? Agora sabe o que eu descobri? Jesus me aceita psicopata igual eu sou. E na verdade, sabe o que ele fala para mim? Filho, não queira ser aceito. Quem te aceita sou eu. Você é muito fora da curva para as pessoas. Mas eu fui alcançado pela graça. E essa graça diz para mim, sabe o que? Seja você. Não vira uma imitação barata de ninguém. Eu não tenho que virar imitação barata, eu posso ser eu. Então eu estou aqui livre, dizendo para vocês: eu estava na boca do inferno, e a graça de Deus chegou aos 49 do terceiro tempo e meteu um gol no ângulo. E eu estou aqui livre, feliz da vida. Eu não tenho um vale night para pecar. Eu não posso sair fazendo o que eu quiser na minha vida. Não posso. Isso é a graça barata. Fala comigo, graça barata. Como é que nós temos que viver então para encerrar?
graça operosa. Fala comigo, graça operosa. Esse grupo de pessoas recebe a graça de Deus e coopera com a graça de duas maneiras. Primeiro, dizendo sim para ela. Fala comigo, sim, Jesus. Segundo, dizendo sim para ela todo dia, que aí já é para o processo de santificação. Você diz sim uma vez para a salvação, mas você diz sim todo dia para santificação. Você que tem que dizer, Jesus, eu quero algo, eu quero viver uma vida melhor. Eu vou aqui porque a tua graça me alcançou. Gente, se a Patrícia me faz uma declaração de amor, tem que haver alguma resposta minha. Imagina uma pessoa te mandar flores, um dirigível, escrever seu nome de poeira no céu, lua de mel em Dubai, você pega e fala assim: a graça exige uma resposta. Fala comigo, a graça exige uma resposta. A resposta não é eu mereço ela, não. A resposta é: agora Deus me ressuscitou, agora eu vou meter a cara para eu ser tudo que Deus sempre sonhou que eu seja. Porque o que eu não tinha condições de fazer, a graça de Deus agora me ajuda a fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? É um equilíbrio que nós temos que ter. Qual desses três grupos você pertence? Você não vai a partir de hoje fazer pelo esforço, mas você vai cooperar com a graça de Deus, respondendo positivamente a essa graça. Houve um homem chamado John Newton. John Newton viveu 200 e poucos anos atrás, e ele foi um mercador de escravos. Ele buscava escravos na África e levava para serem negociados e vendidos. E esse homem vivia uma vida terrível. Ele era um depravado sexual, um libertino, matou escravos. O escravo ficava doente, sabe o que ele fazia? Jogava no mar. John Newton não prestava. Ele era um homem horrível. Mas um dia o barco dele afundou e ele sobreviveu. Quando ele saiu dali, ele teve um encontro com Cristo muito grande. E esse encontro do John Newton com Jesus mexeu tanto com a vida dele. E ele viu assim, eu era o pior indivíduo, mas a graça de Deus me alcançou. Resultado, eu não preciso mais me remoer pela culpa. Porque ele dizia que ele ficava lembrando dos escravos que ele jogou. Ele lembrava, porque assim, de cada 100 escravos que eles pegavam na África, mais ou menos 20 a 30% morriam. Ele acorrentava as mãos dos escravos, porque eles se suicidavam no porão do navio. Então, ele foi um homem cruel, que ele ria da morte e da tristeza das pessoas. Sabe o que eu já reparei, gente? Eu estou encerrando, presta atenção. Eu já reparei que pessoas que foram perdidas demais, eles entendem graça melhor do que quem nasceu na igreja. Eu posso te falar uma coisa para você ficar muito esperto? Toma cuidado para um Wesley não vir para a igreja e conhecer Jesus e amar Jesus mais do que você, porque ele sabe o que é trevas profundas. Ele sabe de onde ele veio. Vocês estão olhando para um cara que eu sei de onde eu vim. Quem sabe você nunca veio de nada. De onde você veio? Da escola bíblica. Mas a graça de Deus está aí, todo dia me cutucando, eu dou um joia para ela, falo, amém, graça. Mas eu já sou essa coisa, né? Tão cheirosa, tão levitante. Mas quando você está mal, quando você está arrebentado, quando você está para se matar, acontece o que aconteceu com o John Newton. E ele fez o quê? No fim da vida, com 82 anos de idade, esse homem já para morrer, ele falou assim, eu não lembro de muita coisa, mas olha o que está escrito aqui na lápide dele. Está escrito aqui, John Newton, um infiel. Uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África. Foi, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. E esse homem fez o hino, que eu quero encerrar com ele aqui. Queria que você prestasse muita atenção nesse hino. Esse hino é cantado no mundo inteiro. É uma pena, assim, a letra. Se eu ouvir 100 vezes no dia, eu choro 100 vezes no dia, porque eu sou aquela pessoa do hino. O hino diz, Amazing Grace, graça maravilhosa, quão doce o som, que salvou um miserável como eu. Uma vez eu estava perdido, mas foi achado. Estava cego, mas agora eu vejo. E esse videozinho que eu pedi o Pablo para pegar para mim, é de uma professora cristã, que lutou
contra um câncer. Jesus deu a ela vitória, a graça de Deus deu a ela vitória, porque a graça de Deus te dá vitória sobre solidão, sobre pornografia, sobre falta de dinheiro, sobre problema familiar, sobre depressão, sobre câncer. Vocês tinham que estar falando amém debaixo de tudo que eu falasse aqui agora. A graça de Deus não é para te livrar do inferno, a graça de Deus é para te livrar de todos os infernos que podem vir sobre nós. Essa graça está aqui hoje, e essa graça está mandando eu te dizer: você está perdoado, cara. A conta foi paga, infeliz. Vai ser feliz nessa vida. Vai curtir. Ai, mas eu fiz. Ai, mas eu matei. Ai, mas eu arrebentei. Ai, mas eu não vale nada. Não vale mesmo não. Não é por mérito, mas essa graça nos alcançou. Você vai viver de graça barata? Pode pecar tudo, ou vai viver pelas obras? Não, agora eu tenho que esforçar. Aí sabe o que eles fizeram? Essa mulher, uma professora cristã, pela graça de Deus venceu o câncer, e os alunos fizeram uma homenagem para ela. Passa aí, por favor, esse vídeo. Ms. Watson is my former chorus teacher from freshman year to senior year of high school. She's one of the best vocal teachers I've ever met. I love my students, and I want them to have the best opportunities so that they can thrive. Currently, I live in Los Angeles and I'm pursuing a career in entertainment. I know I wouldn't have been able to do any of it if it hadn't been for Ms. Watson. The last time I seen her was some years ago in 2008, 2009. And I realized I never really had a chance to let her know exactly how influential she was to my life. Some of us, we haven't seen each other in 10 years. We hear anything to do with Miss Watson and we're like, we're there. She's just gone through a rough patch with her health. So I just want to let her know that I love her and keep on pressing forward. I know she's gonna be really, really thrilled when she sees all of us. Ms. Watson believes that she's getting ready to have a teacher interview at her school tomorrow. She's about to get a handful. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I never thought I'd see them all together like that. It's just great to feel loved and that what you do matters. This is a small example of the gratitude that we all have for you in the many years you've invested into us. Because of you, I'm everything I am today. And I really thank you. Oh yes, I see, I see, I see. Oh yes, I see, I see, I see. É por isso que você é escravo cultural deles e vai ser para sempre. É por isso que, ai meu Deus, que raiva da gente. A gente tinha que ser melhor, pelo amor de Deus. Mas nessa noite, então, o que eu quero fazer? Essa mesma graça está aqui hoje. Essa mesma graça. Aí, Lucinho, eu quero, o que você tem que fazer? Só querer. Só dizer sim. Quem quer dizer sim para essa graça? Está aqui hoje. Eu disse sim para ela. E eu ia morrer. Mas eu não morri. E eu estou vivo. Eu estou tão feliz. Gente, vocês não... Ai, meu Deus, se vocês pudessem ver as marcas da minha alma. A graça cura as dores, mas ela não tira as marcas. Eu tenho uma marca aqui nessa mão. A parte sabe o que é. Uma porta de vidro quebrou. E me cortou todinho. A marca está aqui, mas olha aqui. Não dói mais. A graça não tira as marcas, mas ela tira a dor. Nessa noite ela vai tirar a dor de qualquer um que está aqui nesse lugar.
Mas a marca vai ficar para todo dia. Quando você quiser ficar meio idiotinha, Jesus fala assim: dá uma olhada na marca. É mesmo. Eu já fui vendedor de escravo. É mesmo. Deixa eu lembrar dessa graça que me trouxe até aqui. Então eu quero que você diga sim para essa graça agora. De olhos abertos. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa-me. Nesta noite, eu digo sim para esse pacotão da vida eterna que se chama graça. Obrigado, porque nessa noite tudo que eu tenho que fazer é dizer sim. Eu te entrego minha vida. Salva-me agora. E essa graça maravilhosa passa a ser minha. Eu vou viver por ela e um dia eu vou morrer por ela. E eu vou entrar nos portões da cidade santa por causa dessa graça. Obrigado por me salvar. Diga agora comigo: Deus Pai, e eu que andei com você, mas me esfriei, me afastei. Hoje eu volto arrependido. Me recebe de novo, daquele seu jeito, de braços abertos, de graça, com graça e pela graça. Eis-me aqui de volta, Pai. Nunca mais vou te deixar. Em teu nome eu oro. Amém.